Na cruz do amor, Roberta seduz Ezequiel e os dois acabam juntos na cama. Enquanto isso, o padre conversa com Marina, demonstrando preocupação com ela, pois percebe que Jerônimo ainda não superou Renata. Marina assegura ao tio que não tem ilusões e revela que no dia seguinte fará algo que talvez aproxime Jerônimo e Renata novamente, declarando que a sorte está lançada. Roberta comenta com Ezequiel que ouviu Augusto mencionando um sarmento que ele considera extremamente valioso e que chegou a ameaçar alguém por telefone caso algo acontecesse com ele. Ezequiel acha isso suspeito, já que no momento o sarmento mais precioso da região pertence à Fazenda Bonita. Na sala, Renata repreende Augusto por ter brigado com Jerônimo e ele justifica que apenas reagiu porque Jerônimo insinuou que ele estava envolvido simultaneamente com Renata e Roberta. Surpresa, Renata não entende por que ele disse isso e questiona sua irritação diante de algo que não é verdade. Augusto explica que Jerônimo não suporta o fato de Renata ser noiva dele e promete que não permitirá que algo semelhante volte a acontecer. No quarto, Roberta tranquiliza Ezequiel, mas ao ouvir Augusto se aproximando, ele foge pela janela. Quando Augusto entra no quarto sem bater, Roberta ainda está deitada e o repreende por sua falta de educação. Ele pergunta o que ela estava fazendo, mas Roberta desconversa. Na Bonita, Jerônimo relembra o momento em que Renata desfilou na passarela do concurso e admite para si mesmo que foi tolo por não valorizá-la, mas afirma que Augusto não a merece. Por sua vez, Renata também pensa em Jerônimo e se recorda de Roberta comentando que ele e Marina estão muito próximos. Incomodada, Renata admite que não suporta vê-lo com Marina, os sorrisos que troca com ela, a felicidade ao abraçá-la. No entanto, Renata decide firmemente que vai tirá-lo de sua vida. De volta ao quarto, Roberta garante a Augusto que se ele não tivesse invadido seu espaço, ela já estaria dormindo. Desconfiado, Augusto questiona por que a janela está aberta e a cama está bagunçada. Roberta justifica dizendo que estava com calor e que se mexe muito quando dorme. Augusto, irritado, pergunta a quem ela contou sobre o caso deles. Roberta nega ter dito algo a alguém, mas Augusto afirma que Jerônimo já sabe. Surpresa, Roberta insiste que isso é impossível, pois nunca falou nada e acredita que ninguém os viu juntos. Furioso, Augusto avisa que não arriscará sua relação com Renata por causa dela e decreta que no dia seguinte, Roberta pegará o primeiro voo para a capital. Ele sai do quarto, deixando Roberta pensativa. Na manhã seguinte, Marina chega ao consultório e encontra o laudo de Roberta. Confiante, declara que agora, tanto ela quanto Renata saberão de que lado está a sorte. Durante o café da manhã, Alzira pergunta a Ezequiel quem era a mulher que estava com ele na festa. Ele explica que é a irmã de Renata e que, a pedido de Augusto, precisou levá-la de volta à fazenda. No entanto, Alzira observa que quando chegou ele ainda não estava lá. Ezequiel mente, dizendo que precisou esperar por Augusto. Mudando de assunto, ele pede a Paulinho que coma tudo e diz que Alzira acorda cedo para preparar o café. Antes de sair, agradece pela refeição, mencionando que os vinhedos melhoraram muito graças ao esforço dela. Alzira, desconfiada, questiona em silêncio o que Ezequiel está escondendo. Gonçalo liga para Renata e informa que ela já pode retornar à capital, pois a situação perigosa já foi resolvida. Renata demonstra alívio e felicidade ao saber que tudo está voltando à normalidade. Gonçalo explica que, embora a recuperação da empresa ainda exija tempo, ele está confiante de que conseguirão superar as dificuldades. Renata afirma que ele pode contar com sua ajuda na empresa. Gonçalo então pergunta quando ela pretende retornar e Renata responde que estará com eles ainda hoje. Animada, Renata vai até Augusto e comunica que seu pai permitiu sua volta. Ele tenta disfarçar o seu descontentamento enquanto a escuta. Renata comenta que pretende retornar junto com Roberta no período da tarde, mas Augusto a informa que Roberta já viajou. Surpresa, Renata não entende por que Roberta foi embora sem avisar. Augusto sugere que a saída repentina de Roberta pode ter relação com Jerônimo, mas Renata rebate, dizendo que o mínimo seria uma despedida, como manda a boa educação. Augusto se oferece para comprar as passagens dos dois. Renata recusa, dizendo que pode viajar sozinha, mas Augusto insiste, declarando que seu lugar é ao lado dela.
Ele acrescenta que, apesar de suas visitas frequentes à fazenda, quer morar onde Renata estiver. Além disso, está ansioso para contar aos pais dela que ela aceitou ser sua noiva. Renata esclarece que ainda não tomou uma decisão sobre o casamento. Augusto lembra que ela se comprometeu com ele, mas Renata explica que primeiro quer esperar pela anulação de seu casamento religioso com Jerônimo. Depois disso, pretende observar se o sentimento que tem por Augusto pode se aprofundar. Caso isso aconteça, ela garante que se casará com ele. Augusto concorda, mas insiste que os pais dela devem ser informados sobre o compromisso. Enquanto isso, Jerônimo está no escritório quando Marina chega e entrega o documento que ele aguardava. Ao ler o laudo, Jerônimo descobre que Roberta estava grávida de 5 meses quando perdeu o bebê. Marina, curiosa, pergunta se isso esclarece algo. Jerônimo responde que a informação confirma o relato de Selena. O bebê que Roberta perdeu realmente era de Rafael, já que há 5 meses ele estava empolgado com os preparativos para o casamento. Augusto questiona Ezequiel sobre o motivo de ele não ter retornado à festa. Ezequiel alega que estava exausto e preferiu voltar para casa, mas Augusto comenta que ao chegar teve a impressão de ver a caminhonete estacionada na entrada. Para justificar, Ezequiel afirma que passou antes para conferir o pesticida. Augusto deixa claro que não tolera a traição, relembrando o destino de Álvaro como um aviso. Ezequiel menciona que Álvaro perdeu a vida na prisão, ao que Augusto responde que isso aconteceu porque ele foi intrometido. Ele ainda alerta que caso Ezequiel faça algo que o desagrade ou revele informações indevidas, sabe muito bem o que acontecerá. Ezequiel tenta tranquilizá-lo, garantindo que é digno de confiança. Antes de sair, Augusto reforça a necessidade de lealdade. Enquanto isso, Jerônimo conversa com Marina, afirmando que agora tem como provar que Roberta mentiu e que ela não hesita em difamar qualquer pessoa. Marina comenta que Roberta tentou atribuir a paternidade do filho de Rafael a Jerônimo. Com um tom emocionado, Jerônimo diz que teria ficado feliz em criar o filho de Rafael e que lamenta profundamente a perda. Ele conclui que seu irmão encontrou a morte por confiar na mulher errada. Marina destaca que Jerônimo já comprovou que Roberta não foi responsável diretamente pela morte de Rafael, mas ele desconfia que ela saiba quem foi o verdadeiro culpado e que tenha agido como cúmplice. Marina pergunta se Roberta seria capaz de algo assim, e Jerônimo afirma que sim, deixando claro que a situação ainda está longe de ser resolvida. Marina sugere que essa descoberta pode mudar a relação de Jerônimo com Renata. Ele, no entanto, acredita que as feridas causadas pelas mentiras são profundas demais para serem curadas, mesmo com todas as revelações. Marina ressalta que ao menos Jerônimo poderá provar que não era o pai do filho que Roberta esperava. Ele concorda, dizendo que o laudo médico será suficiente para mostrar a Renata que foi tão enganado quanto ela pelas manipulações de Roberta e Josefina. Renata, animada, entra em contato com Adriana após vários dias afastada. Ela avisa que finalmente poderá retornar e promete contar tudo o que aconteceu. Adriana responde que Renata também não imagina o que aconteceu na capital. As duas combinam de se encontrar na casa de Constança à noite. Adriana especula se Renata encontrou Jerônimo e ela confirma, mas afirma que a relação deles terminou definitivamente. Na fazenda, Carlos e Lázaro chegam acompanhando Matilde. Jerônimo, ao lado de Marina, dá as boas-vindas a ela. Matilde pede desculpas pelo susto que causou, mas Jerônimo diz que entende seus motivos. Contudo, ressalta que fugir dos problemas não é a solução. Lázaro pergunta se Marina pode examinar sua irmã e a médica aceita. Matilde é conduzida ao quarto para o exame. Na empresa, Gonçalo conversa com Honório, questionando se ele e Constanza já resolveram suas diferenças. Honório explica que apesar de terem disfarçado na festa, ainda estão distantes. Gonçalo quer saber o motivo e Honório revela que Constanza afirmou ser amante de César apenas para feri-lo. Gonçalo defende Constanza, afirmando que ela não agiu com a intenção de machucar. Honório, surpreso, pergunta se Gonçalo sabia, e ele explica que Constanza lhe contou a verdade. Confuso, Honório quer entender o motivo da atitude da esposa, e Gonçalo esclarece que ao receber as fotos comprometedoras, Honório acusou sem oferecer o benefício da dúvida. Gonçalo revela que Constanza ficou arrasada ao vê-lo beijando Branca e mesmo sofrendo nunca o abandonou.
Honório admite que foi imprudente ao desconfiar da esposa. Gonçalo incentiva Honório a salvar o casamento, afirmando que o amor entre eles ainda é forte e que não vale a pena deixar um mal-entendido destruir a relação. No escritório, Matias encontra um bilhete de Adriana pedindo desculpas, dizendo que não gosta de ficar brigada com ele. Nesse momento, ela aparece e pergunta se ele a perdoará. Matias explica que não quer repetir o que viveu com Renata. Ele não deseja estar com uma mulher que tenha dúvidas se outro homem a faria mais feliz. Adriana garante que não tem incertezas, mas Matias insiste que sim, lembrando que ela admitiu ter ficado balançada ao beijar César. Ele afirma que até ela entender seus sentimentos não poderão continuar juntos. Adriana jura que o ama, mas Matias deixa claro que quando há amor verdadeiro, nem beijos nem palavras de outro causam impacto. Adriana diz que Matias está sendo injusto, mas ele assegura que tenta ser justo com ambos. Ele ressalta que não quer se machucar novamente. No centro, Inês pergunta a Regina o que o investigador disse. Regina explica que ele fará uma análise e tentará obter as digitais para localizar Josi. Regina admite que só agora percebeu que Josi mantém sua filha sequestrada. Inês sugere que Regina peça uma prova de que sua filha está viva, pois considera arriscado entregar o dinheiro sem garantias. Regina concorda, afirmando que não confiará cegamente. Inês comenta que a quantia pedida é muito alta, mas Regina garante que por sua filha não hesitaria em abrir mão de tudo, mesmo que ficasse na miséria. Regina ainda reflete sobre como Josi sempre foi cruel, desde o momento em que a privou de sua filha até agora, com esse plano terrível para devolvê-la. Na mansão, Josefina se surpreende com a visita de Soto. Ele informa que está ali apenas para entregar o rascunho do acordo de separação de bens. Ao analisar o documento, Josefina afirma que está errado, pois Gonçalo prometeu deixar a casa e tudo mais que ela desejasse, lembrando que o imóvel está em seu nome. Soto explica que Gonçalo está disposto a conceder tudo o que ela pedir, desde que isso não comprometa a estabilidade financeira dele. Ele também revela que a casa foi oferecida como garantia em uma operação bancária da empresa. Josefina, irritada, rasga o documento e declara que não se importa com a empresa, recusando-se a assinar qualquer coisa até que o imóvel conste na lista de bens que ela terá direito. Soto esclarece que isso pode levar anos e que não há garantia de que dentro de um mês Gonçalo ainda seja o proprietário da casa. Após a saída de Soto, Josefina, furiosa, promete destruir Gonçalo antes que ele a deixe desamparada. Na Bonita, Marina informa Matilde que ela teve apenas um resfriado, mas que precisa repousar para evitar uma pneumonia. Manuela se prontifica a preparar um caldo de frango. Marina avisa que deixará uma receita com os medicamentos necessários e Karina assegura que todos cuidarão bem de Matilde. Matilde aproveita para elogiar Karina, dizendo que ela é uma excelente enfermeira. Enquanto isso, no escritório, Carlos fica atônito ao descobrir que o bebê que Roberta esperava era de Rafael. Jerônimo revela que seu irmão jamais soube que seria pai. Ele não consegue aceitar a crueldade e a frieza com que Roberta e Josefina arquitetaram tudo. Carlos admite que está sem palavras, comparando as personagens de histórias de terror. Jerônimo declara que após as revelações de Selena, não ficaria surpreso se Josefina fosse a responsável pela morte de Rafael. Jerônimo observa que Augusto não teria nada a ganhar eliminando Rafael, ao contrário de Josefina, que queria afastá-lo de sua filha. Carlos alerta que para acusá-la, Jerônimo precisará de provas concretas, lembrando dos erros cometidos anteriormente, quando acusou 3 pessoas precipitadamente. Jerônimo concorda e afirma que precisa provar que a carta foi escrita por Josefina. Para isso, ele pedirá ajuda a Constança. Karina atende uma ligação de Renata enquanto Jerônimo aparece e começa a escutar a conversa. Renata informa Karina que deixará a fazenda naquela tarde e Karina lamenta, dizendo que gostaria de se despedir pessoalmente. Jerônimo se retira discretamente e Karina avisa a Renata que Matilde já está em casa. No quarto, Marina entrega a receita dos medicamentos a Lázaro. No entanto, Carlos pede que ele envie outra pessoa para buscar os remédios, pois precisam conversar. Marina se despede e sai. Carlos afirma que não pode mais adiar e formalmente pede a mão de Matilde. Lázaro admite que percebeu que Carlos realmente ama sua irmã e está disposto a tudo para fazê-la feliz. Além disso, confessa que confia que ele a respeitará.
Lázaro estende a mão e chama Carlos de cunhado. Carlos apresenta um anel a Matilde e pergunta se ela aceita ser sua esposa. Matilde permanece séria por alguns instantes, criando uma tensão no ambiente, mas logo sorri e se atira nos braços de Carlos, aceitando o pedido.